Em 1970, o mundo parava para observar uma criatura chamada Oliver. Ele andava sobre duas pernas, se comportava como ser humano e até preferia a companhia de mulheres à de outros macacos. Mas uma pergunta aterrorizava as pessoas: teria a ciência cruzado a fronteira da ética? Teria a humanidade criado um híbrido? Em 2026, o anime The Darwin Incident trouxe esse pesadelo de volta à tona. Mas Charlie, o Humanzé da ficção, não surgiu do nada. Ele está ancorada em ciência, experimentos, sangue e uma pergunta que a humanidade tem dificuldade, tem medo de responder. Se criássemos um híbrido, nós o amaríamos ou o destruiríamos? A busca por um híbrido entre o humano e um animal não é de agora. É um fascínio da humanidade, na verdade, uma busca da humanidade movido pela curiosidade. Na década de 20, o cientista Ilya Ivanov foi contratado diretamente pelo próprio Stalin para criar um super-humano, um super-soldado, uma mistura de humano com animal. Ele queria que preservasse características humanas como a inteligência, mas tivesse a força bruta e outras características que remetessem aos animais usados. Ivanov foi até a África, realizou diversos experimentos e no final ele constatou que era impossível criar um híbrido entre animal e humano. Só que as pessoas não comeram isso, as pessoas não conseguiram se contentar. Você sabe como é a curiosidade humana, né? As pessoas achavam que Ivanov teria conseguido criar esse híbrido de humano com animal e estava escondendo da humanidade. Bem, na década de 70, Oliver surge e deixa a humanidade estarrecida. Ele tinha comportamentos extremamente parecidos com os de seres humanos. Oliver fumava, frequentava clubes noturnos. Como eu disse anteriormente, ele queria mais o convívio com mulheres e nós homens do que com os próprios macacos. Ele não se identificava. E isso não era meramente estimulado. Oliver desenvolveu esse comportamento por si só. Por muito tempo, Oliver foi encarado como um híbrido de humano com chimpanzé, o famoso humanzé. Outra situação também envolvendo Oliver é que a comunidade científica, em determinado momento, chegou à conclusão que Oliver era um missing link, um elo perdido entre os primatas. Ou seja, ele era aquele fator de mutação ou de híbrido entre humano e macaco que havia se perdido na questão científica e agora ressurgiu. Mas, na verdade, Oliver era um macaco, um chimpanzé normal. Ele só havia sofrido a mutação. Bem, foi isso que a comunidade científica da época chegou à conclusão. Mas a humanidade não se contenta, a humanidade não comeu essa conversa. E até hoje, a comunidade científica, em uma parte, e os entusiastas acham que existe um híbrido de humano com chimpanzé. O anime traz um questionamento muito interessante. E se não tivesse parado os experimentos? E se realmente o híbrido de humano e chimpanzé tivesse acontecido? No anime, isso é realizado. Oliver é esse híbrido. Ele tem características interessantes. Ele consegue ter toda aquela dinâmica humana, diálogo, uma inteligência. No anime, Charlie, o Humanzé, ele tem características que remetem ao que a comunidade científica especulava na década de 70 e na década de 20. Um híbrido perfeito de humano com chimpanzé, onde a inteligência era mantida, a sapiência, a capacidade de ter diálogos complexos, mas também a força impecável e extremamente forte do chimpanzé, que é muito maior que a nossa. No anime, a ALE, Aliança de Libertação Animal, sequestra Charlie. Ele não faz parte apenas de um medo dos seres humanos ou de uma questão de proteção, mas também reflete um sintoma muito latente na nossa sociedade, que é as brigas ideológicas e as facções ideológicas que conflitam entre si. Essa, no caso, tem aquela visão mais naturalista, mais em prol do animal, e eles querem resgatar Oliver como parte de uma tentativa de humanizar, de proteger ele cada vez mais. No entanto, essa organização ainda assim é enquadrada como organização criminosa. O dilema de Charlie é algo muito complexo. Ele é um pária. Ele não pertence nem à floresta, nem à cidade. Isso torna a relação de Charlie com as pessoas algo muito turbulento. E isso desperta também uma questão muito intrínseca de nós seres humanos. Nós sempre rejeitamos uma concorrência. Nós sempre rejeitamos a possibilidade de surgir algo mais forte, mais inteligente, mais hábil, mais sapiente que nós. No anime, você vê que há esse medo entre as pessoas de Charlie ser o início dessa superação do ser humano. A questão do Neandertal se aplica muito bem nisso. Hoje a comunidade científica ainda tenta responder, ainda tenta descobrir como se deu o fim, tecnicamente, do Neandertal. Seria mais uma tentativa do ser humano superar, inibir o surgimento de uma concorrência de pessoas, de um grupo mais forte, mais inteligente, mais hábil do que nós? Isso é um medo latente e constante na humanidade, e é abordado no anime.
Charlie é o espelho da sociedade que perdeu o limite. É o espelho da comunidade científica que quebrou a barreira da ética. Seria realmente necessário cruzar humanos com animais e criar uma criatura que talvez saísse do controle? Será que populações dessas criaturas proliferadas pela face da Terra não seriam um perigo à nossa existência? Esse medo é latente e assombra todos nós. Tanto na ficção quanto no caso de Oliver, o medo e a conjuntura social são as mesmas. O ser humano tem aquela curiosidade, mas também tem um medo. E você, o que é que você acha dessa situação? Você acha que nós estamos prontos para conviver com o híbrido ou uma nova espécie que pode nos superar? Deixa nos comentários, aproveita, dá aquele like, compartilha nosso canal e segue também. Até a próxima.